tem visibilidade? Um pouco de visibilidade meio que apareceu agora. Mas eu fico me perguntando, nós queremos só palmas? Tem poder? Que lições que podemos aprender? Como avançar? Que essa é a grande questão. Temos perspectivas, como eu disse. No mundo, nós somos mais de 28 milhões. E está faltando enfermeiros. Está faltando enfermeiros. Muitos. No Brasil, num dado de agora, de 1º de novembro, nós somos 2.373.847 profissionais. De enfermeiros, temos 579.816. Técnicos, 1.368.623. E aí, nós nos perguntamos, o que faz esse número expressivo de profissionais, que representa mais de 55% a 60% dos profissionais de saúde? O que fazem? Por que que eles não conseguem mudar uma realidade ao longo de todo o tempo que eu sou enfermeira? Do ponto de vista de condições de trabalho, do ponto de vista de ter salários dignos, do ponto de vista de ser valorizado. O que fazem? O que está acontecendo? O que acontece ao longo do tempo? Nós temos que refletir. Que caminhos que a gente vai seguir? Nós temos fragilidades, né? As condições de trabalho não são favoráveis. Mesmo nesse momento que a gente vive de pandemia, a gente não tem condições favoráveis de trabalho. Em muitos lugares do Brasil e do mundo, a gente não tem nem equipamentos individuais de proteção. E a formação? Veja que interessante essa questão da formação. Formação, com a pandemia, se já existia uma pressão de termos a formação do enfermeiro em EAD, vai ficar mais forte ainda. Como que nós vamos trabalhar em prática avançada, prática baseada em evidências, com uma formação só em EAD? Como que nós vamos trabalhar pensando que temos que ter uma carga horária de trabalho que seja compatível com a execução do nosso trabalho? E que seja também similar às outras profissões da área da saúde. Por que não temos o mesmo tipo de tratamento? Às vezes eu fico a pensar que nós somos os mineiros da saúde. Na verdade, hoje, o mineiro da saúde não é nem enfermeira, é o técnico de enfermagem. Já teve um momento que era auxiliar de enfermagem. Mas como nós restringimos a formação, está sendo técnico de enfermagem. Como é que o mineiro não pode se mobilizar para mudar a sua realidade? Aí eu penso que existe esperança. Eu acredito na enfermagem. Eu tenho orgulho de ser enfermeira. Eu provi minha família, a criação dos meus filhos, com a minha profissão de ser enfermeira. Então, eu acredito que, do ponto de vista individual e coletivo, nós podemos ter uma mudança na enfermagem. Somos potência. Não é só pelo número, mas é pelo conhecimento, pela capacidade de trabalho da enfermagem. Nós somos potência também para fazer mudanças, impactar na qualidade de vida das pessoas, na sua condição de saúde e doença, de ser presente, de mostrar para a população quem somos. Podemos ter um sistema de saúde digamos, no hospital, que quem traz o doente é o médico, mas quem de fato cuida e restabelece é a enfermagem. E isto é mostrado para o paciente e para a sua família? Então, é uma coisa que nós temos que nos perguntar. Então, a nossa potência pode ser traduzida também na perspectiva de que um cuidado de qualidade, um cuidado eficaz, eficiente, ele diminui custos. Um cuidado com equipamentos e materiais de última geração podem ter um custo inicial,
mas ao longo do tempo ele se dilui. A enfermagem, mostrando um cuidado com qualidade no mundo todo, ela pode impactar no custo dos serviços de saúde, e isto na economia de uma maneira geral. Nós temos que mostrar essas questões. Nós é que temos que forçar as instituições, em todos os nossos locais de trabalho, sobre esta perspectiva. A enfermagem é o ponto central para que os objetivos do desenvolvimento sustentável sejam alcançados. Esta é outra potência, super importante. E essa consideração não é só uma consideração que eu faço, é a consideração que o ICN, o International Council on Nursing, faz, que a Organização Mundial da Saúde faz, porque nós podemos trabalhar com ajudar a erradicar a pobreza, acabar com fome, a vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, energias renováveis, trabalho digno e crescimento, inovações, etc, etc, etc. Tem muitas dessas coisas, de todos os objetivos que nós podemos trabalhar enquanto profissionais, em cada momento da nossa prática profissional. Por quê? Porque somos um serviço contínuo. Nós estamos 7 dias da semana, 24 horas, e todos os dias do ano. Este serviço contínuo, esse serviço que a enfermagem faz, que tem um enorme impacto, se ela mostrar isso, e se, de fato, aplicar para que isso seja visível, pode ter uma mudança da enfermagem pós-epidemia. Por quê? Porque nós temos o cuidado. Não que o cuidado seja só da enfermagem. Não nos enganamos. Eu até acredito que daqui a alguns anos, algumas décadas, nós teremos profissionais do cuidado. Muitos serão enfermeiros. Mas o cuidado de enfermagem tem uma diferença na vida das pessoas, se nós o conduzi-lo com propriedade, com competência, com conhecimento, com expertise. E isso é muito importante, pode impactar muito a vida das pessoas. E se isso ficar visível, porque cada um de nós contribui para essa visibilidade, nós temos mudanças para a nossa prática de enfermagem. Eu penso, como sou do grupo de cuidado, e cuidado para mim é a gênese da enfermagem, é assim que ela se caracteriza, nós precisamos impactar no cuidado com o outro, no cuidado comigo, no cuidado com a minha categoria. Temos que ser corporativistas. Isto vai fazer com que não tenhamos reconhecimento profissional pela sociedade. Ele tem que sair de dentro de nós, categoria, para a sociedade ver. Nós não podemos esperar o reconhecimento que venha de fora para dentro. Ele tem que sair de dentro para fora. Como é que eu posso fazer sair a minha visibilidade? Ora, é a minha posição, é a minha postura, é meu conhecimento, é a forma como eu me comporto, como eu argumento, como eu me posiciono durante as discussões de equipe, de saúde, como eu defendo as perspectivas do paciente e da família, como eu vejo a sociedade. Então, é individual e coletivo. Como é o cuidar do outro? Cuidar do outro é cuidar de forma competente, ser gestora do cuidado, de fato, de forma comprometida, advogando pelo paciente. Cuidar como gostaria de ser cuidado. E o que vai acontecer quando nós cuidarmos, como gostaríamos de ser cuidado? Nós teremos um cuidado com consequências, porque o nosso cuidado, ele tem um aspecto objetivo, mas também tem o subjetivo, tem as considerações do ser como inteiro, tem as considerações do ser que cuidamos e do ser que cuida. E as consequências que nós podemos ter é realmente empoderamento de quem cuida e visibilidade. Quando, de fato, fazemos um cuidado genuíno, com a intenção de
levar conforto para aqueles que cuidamos, nós vamos ser cuidados também. Então, temos que ter o cuidado consigo mesmo. Temos que ter o cuidado de si. Temos que ter sonhos, projetos. E esses sonhos são, por exemplo, eu quero ser a melhor enfermeira que tem na minha unidade, na minha instituição. Eu quero ser uma enfermeira que tem projeção, que sabe o que faz, que é referência, que tem uma rede de relações, que trabalha com outros profissionais, que sabe se colocar perante a equipe de enfermagem, que tem liderança. Então, tenha sonhos, projetos profissionais e pessoais. Nutra a sua vida como ser inteiro. Pessoas que são de bem com a vida, que são nutridoras, são muito melhor de conviver. E esta é uma enfermeira que faz muita diferença, é um enfermeiro que faz a diferença, porque ele chega inteiro, ele chega nutrido, ele traz a sua energia e traz a sua condição de fazer um cuidado diferenciado. Então, tire um tempo para pensar na sua vida. Vocês que estão na formação, que vão se formar, que enfermeiro querem ser? Aonde querem estar? Pode ser que comecem uma vida profissional trabalhando no emprego que conseguir, só que tenham projetos. Neste momento é isso que nós temos condição. Mas qual é a sua projeção para daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos? O que você quer ser? Aonde você quer estar? Eu tive uma colega que dizia, eu quero trabalhar na Universidade Federal do Paraná. Ela era do interior do Paraná, teve formação no interior, e ela veio trabalhar como enfermeira dentro da Universidade Federal do Paraná. Ao longo da carreira dela, ela foi construindo essa possibilidade. Não estou dizendo que é o melhor lugar do mundo. Cada um vai eleger para si, o que é o que considera o melhor lugar do mundo. Quer ir trabalhar no Einstein? Quer ir trabalhar no Sírio-Libanês? Qual é o caminho que você deve percorrer? Veja outros que estão lá, se aproxime, procure se preparar para isso. Então, conviva com quem lhe faz bem. Procure a cada dia viver melhor. Tenha gratidão. Quem conseguiu chegar até aqui na enfermagem, seja grato. Mas estabeleça possibilidades. Tenha amigos, dance, cante, escreva poesia, seja artista, saia para tomar café. Não é mesmo, doutora Márcia? Faça outras coisas. Cuidado com a minha categoria. Nós temos que entender a força do coletivo. Se após a pandemia nós não cuidarmos do nosso coletivo, a enfermagem não vai para si. Não foi porque bateu pau. A situação nesse momento não mostra isso, depois de passados os momentos da pau. Se nós não pensarmos na força do coletivo, para mostrando quanto contribuímos neste momento de pandemia, não vão nos ouvir. Não vão dar condições para nós, enquanto profissão. Quanto eu participo do meu grupo? Quanto sou associado das minhas representações? No meu projeto de crescimento profissional, está o de procurar fortalecer a minha categoria? Quanto que eu discuto com a minha categoria as questões do meu trabalho, as questões da minha especialidade, as questões da minha expertise? Quanto sou disponível? Quanto sou participativo? Quanto que me associo para lutar pelas questões da minha categoria? Então, o cuidado enquanto perspectiva individual, enquanto categoria, e depois nós vamos falar também do coletivo. Eu faço a diferença com o meu cuidado? Se eu não mostrar isso, que durante a epidemia fizemos diferença com o cuidado, não vamos ganhar nada. Eu me identifico como enfermeira com orgulho e com postura? Eu conheço muitas enfermeiras que não se chamam enfermeiras. Elas são epidemiologistas, elas são qualquer outra coisa, menos enfermeira. Eu cuido do meu colega, eu tenho projetos e os executo para melhorar minha performance, e esses projetos têm a ver com a minha capacidade de aperfeiçoamento enquanto profissional, de ser uma especialista, de ser uma expert, de ser uma pessoa diferenciada dentro do que faço.
Estudo de forma individual e coletiva? Sou líder e lidero o meu grupo? São perguntas essenciais. Participo de eventos que possam melhorar minha forma de cuidar e me inserir na equipe de saúde? Se eu não penso assim, não tem como ter visibilidade, não tem como ter poder. Isto tudo é pelo conhecimento. Enquanto coletivo, estou atento ao que ocorre com a enfermagem no meu espaço, no meu estado, no país e no mundo? Tem gente que tem um trabalho, é o emprego, bate o cartão, entra, faz as suas horas, 6, 8, 12 horas, vai embora para casa e esquece que trabalha lá. Deste jeito, nós teremos força enquanto coletivo? Alguém que foi cuidado por essa pessoa reconhece essa pessoa como profissional que faz a diferença? Tenho minhas dúvidas. Participo de grupo de especialistas de discussão sobre como posso ser empoderada para levar isso para os meus colegas de trabalho? Procuro estar atenta aos desafios que convivo diariamente e busco um grupo para discutir novas formas de superação? Conheço as lutas e avanços e projetos futuros da minha categoria? Sei onde estamos e para onde vamos? Tenho consciência de que posso influir como enfermeira em minha categoria para mudar o mundo em que vivemos? A enfermeira, como diz a Jean Watson, pode mudar o mundo. Cuidado de enfermagem que a doutora Jean Watson defende é um cuidado que modifica o mundo. Então, eu tenho embasamentos teóricos que possam dar sustentação não só do conhecimento específico da minha profissão, mas conhecimentos que me dão fundamentos filosóficos, ontológicos, e que me dão condição de compreender o trabalho que faço com aquele que cuido? É o futuro que eu desejo para a enfermagem. Ela assuma a sua grandeza, se integrando nas lutas coletivas, que tenham a profissão como causa principal, que possam elevar os padrões da nossa existência enquanto profissão, e que isso eleve, né, a qualidade de vida das pessoas que cuidamos, que é a razão da existência, de nos conectarmos na sociedade através do cuidado. E como faremos isso será decisivo sempre. Temos que garantir a excelência do que fazemos, de como fazemos e nos preparamos para fazer o cuidado. Na gestão, no ensino, na pesquisa, nas condições dignas para trabalhar e com remuneração compatível. Eu tenho uma tese. Quando eu faço o que gosto, me comprometo, me aprimoro e procuro fazer a diferença na vida de alguém, tenho prosperidade como consequência. Esta foi minha vida profissional. A enfermagem vale a causa, como diz a nossa categoria, o nosso coletivo que defende a enfermagem. Enfermagem vale a luta. A enfermagem. Juntos, nós somos melhores. Obrigada. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada, professora Maria. Então, trouxe já várias reflexões, eu fui anotando tudo, e a gente fica pensando muito nas suas colocações, e eu acredito que para os alunos também é de extrema importância. Obrigada, vou passar a palavra para a professora doutora Márcia Regina Cubas. Bom, boa noite a todos e a todas, é muito bom, né, estar aí com vocês, mesmo não pessoalmente, né, e saber que em plena 8h30 da noite, né, de uma semana já de final de semestre, a gente tem aí um grupo bastante significativo, né, de estudantes e de professores também nos assistindo, né. Eu quero agradecer ao CANAR pelo convite, né, mas, acima de tudo, agradecer pelo fato de eu estar dividindo esse momento com uma pessoa que eu admiro muito, que é a professora doutora Maria Ribeiro Lacerda, né, ela, além de ter sido minha professora, né, a Maria
Maria era novinha, né, quando foi minha professora, né, ela tem 43 anos de profissão, eu tenho 33, né, então ela estava no início da profissão dela também, né, e hoje nós podemos dizer que somos amigas, né? Então, quando ela coloca aqui que arranja um tempo para um café ou um chá, volta e meia, eu e a Maria arranjamos um tempo para um café e um chá, né? E para falarmos sobre a vida, né? E as nossas perspectivas. Então, eu não combinei com a Maria o que ela ia falar ou o que eu ia falar. Mas eu imaginei que nossas falas, até pelo conhecimento que eu tenho da construção de vida da Maria, e talvez pelo que ela tem da minha construção de vida também, nós teríamos coisas muito parecidas, muito próximas, né? E eu até tentei montar algumas apresentações e não fiquei muito contente com aquilo que eu montei. E aí eu pensei assim, eu vou esperar a Maria falar, né? E eu tenho uma lista de coisas aqui que eu quero complementar ou contrapor, porque eu acho que a gente precisa fazer esse movimento, e a professora Maria trouxe para a gente muitos questionamentos, né? Quando ela pergunta quem somos, para onde vamos, né? Como fazemos, né? E há uma coisa, eu vou tentar dividir a minha fala em 3 grandes espaços, né? Quando o Rickson perguntou para mim se eu poderia falar alguma coisa sobre o que a gente espera da enfermagem pós-pandemia, né? O que será da gente pós-pandemia? A primeira coisa que eu pensei é assim, será que veio a fada da Cinderela e cantou, né? Salacatula, menchcatula, bibidi-bob-de-bu, e aí, de uma hora para outra, a gente era uma coisa e vira outra completamente diferente, né? Uma abóbora, né? Que vira uma carruagem, né? E eu imaginei que não era isso, mas que nós aprendemos algumas lições nesse momento pandêmico. A primeira lição que a gente aprendeu é que, sim, é possível ser visíveis, né? Sim, é possível estar nas mídias. É possível aproveitar espaços que nunca antes foram aproveitados da forma como ele foi agora, né? Talvez por um momento histórico que nós vivemos, né, isto se explicitou. Mas o quanto nós já tivemos de oportunidades perdidas na nossa profissão de estar mostrando para a mídia quem somos, como fazemos e para que fazemos, né? Então, esta visibilidade da mídia é algo que a gente não pode perder o fio da meada. Então, eu não me recordo, né, na minha vida profissional, que o Jornal Nacional da Rede Globo tenha feito uma homenagem no Dia dos Enfermeiros da forma como ele fez durante esse ano. Não que isto, eu não vejo isso como uma benesse, eu vejo isso como uma situação necessária para dar visibilidade, mas a gente não pode perder esse momento da visibilidade, a gente precisa falar mais sobre aquilo que a gente faz, porque caso contrário, a gente não policiza, a gente não publiciza o que nós fazemos. Então, vários de vocês já me viram falar na sala de aula, né, que era uma forma que eu sempre tive, né, de assistir, né. Então, quando eu chegava na unidade de saúde de manhã, a unidade estava cheia e a recepção, né, e eu chegava e dizia, bom dia, né, meu nome é enfermeira Márcia Regina Cubas, eu sou a enfermeira da unidade de saúde, eu sou a responsável pela equipe de enfermagem, se vocês tiverem alguma situação que vocês tenham de problemas, ou de facilidades, ou de dificuldades, ou de orientações, é para mim que vocês têm que dirigir. Então, as pessoas me reconheciam como a enfermeira da unidade. E como uma boa parte da minha vida profissional, eu trabalhei e morei na área da abrangência da unidade onde eu trabalhava, e tem uma feira livre na frente da minha casa, né? Era quase que fosse uma extensão da unidade de saúde. As pessoas ainda me conhecem como a enfermeira Márcia da unidade de saúde Bom Pastor, né?
Isso é uma coisa extremamente importante, né? Essa visibilidade, ela se dá no espaço privado, no espaço singular, inclusive da tua família, né? Então, de você se expor como enfermeiro, né, se colocar como enfermeiro, entender que isto não é uma condição divina, ele é fruto de estudo, de suor em cima, né, de toda a estruturação da tua profissão, né, que pode e deve envolver amor, mas que não se limita a isto. Então, essa é uma questão da visibilidade. A segunda questão é a questão de, se por um lado nós expomos na mídia aquilo que a gente faz, por outro lado, nós também fizemos exposições das nossas vulnerabilidades. Dentre elas, né, a dificuldade que a gente tem de dizer não para determinadas situações que são impostas pelas instituições onde a gente trabalha, né? A falta de EPI, a falta de condições de trabalho, a falta de condições de descanso, aos maus tratos relacionados a determinadas profissões em relação à nossa profissão, né? Então, tudo isso também foi, de alguma forma, exposto como vulnerabilidade, né? E o que a gente está fazendo em relação a essa situação? Eu lembro de uma situação muito peculiar, logo depois da minha formatura, eu trabalhei no interior, né, não tão interior, né, na região metropolitana de Curitiba, quando Mandirituba ainda era... Fazenda Rio Grande ainda fazia parte de Mandirituba, né? Eu era a única enfermeira da cidade, com recém-feito 21 anos, né? Fiquei lá só 6 meses, porque eu, na verdade, vi algumas coisas das quais eu não queria compartilhar e coadunar, né? Então, para mim, eu tinha muito mais princípios do que o que estava posto, né, naquele momento, e mesmo não gostando, né, fui trabalhar no Hospital Erasto Gettner, né? Eu queria ser enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, era a minha, como diz a Maria ali, a minha imagem objetivo, né? Qual era a minha transição de vida? Sair da academia e ir para a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. E para isso, eu estava construindo a minha formação. E eu lembro que nos primeiros meses, né, de trabalho, um dos médicos do Erasto colocou para mim que eu não ia criar raízes no hospital porque eu era muito topetuda. Esta foi a frase que ele usou. Você é muito topetuda, você não vai criar raízes aqui no Erasto. E aí eu comecei a refletir do porquê que eu era topetuda. Eu era topetuda porque eu não carregava os prontuários atrás dele no momento de visita. Eu era topetuda porque quando ele jogava alguma coisa no chão, eu dizia que ele era mal educado, que quem juntasse era ele, né? Eu era topetuda porque quando ele me chamava para dizer que tinha o teto ou a cama de uma unidade de internação suja, eu dizia que aquilo não era minha função, era a função da chefia da limpeza, né, de material, né? E quando ele me chamava porque tinha alguma coisa do alimento, não sei o que, seria um serviço de nutrição, né? A minha função aqui é o cuidado, não que isso não faça parte da estrutura geral, mas o quanto isto me diminuía como vulnerabilidade, o quanto isto me empoderava, né? Mas só me empoderava porque eu tinha consciência de que aquilo que era meu, eu fazia com competência. Porque daí eu não abro aresta, eu não abro possibilidades. Então, esta questão da pandemia me fez pensar nisso. Nós temos exposições às nossas vulnerabilidades. E por que, né, nós continuamos a trabalhar em situações das quais nos adoecem, nos colocam em espaços de adoecimento e de situações que não são possíveis de serem realizadas. Até que momento a gente precisa dizer não para determinadas situações que são expostas para nós? Tudo bem, daí vocês ficam pensando assim, tá, ou a gente faz isso e perde o emprego. Não sei. Não sei. Porque sempre vai ter um espaço
para você quando você tem uma competência nata. Eu sempre digo assim, talvez as pessoas não gostem muito da pessoa Márcia Cubas, mas elas não podem reclamar da profissional Márcia Cubas, porque ela tem uma competência trabalhada, né? Então, vamos lá, retornando aqui. A terceira situação que eu coloco e que a pandemia trouxe, que a gente tem que pensar na estrutura pós-pandêmica, é da nossa baixa inclusão em espaços políticos de representação e de tomada de decisão. E vejam bem, gente, que eu não estou falando de espaços políticos partidários, eu não estou falando de cargos comissionados, eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de cargos de representatividade em determinados locais de tomada de decisão e também de espaços de tomada de decisão. É a compreensão que a gente tem que ter do que efetivamente é a função de um conselho de enfermagem, do sistema COFEN-COREM, e entender o quanto é necessário nós estarmos cientes de qual é o papel que esse sistema tem. É a representatividade, é a forma que a gente tem em relação à Associação Brasileira de Enfermagem e suas seções, como é que ela nos representa e de que forma e em que espaços de tomada de decisão ela nos representa, e de que forma que a gente pode ter isto como uma estruturação um pouco maior de representação social e de mostrar efetivamente quem é a enfermagem para a sociedade. É entender que a gente tem movimentos sindicais, mesmo que ele não seja só o movimento sindical da enfermagem, mas em que momento que eu participo dessa situação, até para eu entender que cada coisa tem o seu lugar. Que não é o conselho que vai brigar por mim pelo meu salário. Isso quem briga é sindicato. Que não é a Associação Brasileira de Enfermagem que vai brigar por mim para que eu tenha condições de trabalho e que a sociedade seja protegida pelo meu trabalho. Quem faz isso é uma autarquia chamada COFEN-COREM, né? Que não é o COREM que tem que me oferecer espaços de educação continuada. Isso quem faz é uma associação, né, científica de educação, né? Então, essa mistura toda, né, que a gente tem, e que a gente tem uma dificuldade muito grande, nós temos a dificuldade, inclusive, de entender qual é o papel do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador, do presidente, do vice-presidente, e que, assim, tá essa mixórnia que a gente tá hoje, né? Então, eu penso que a pandemia nos traz essa necessidade de pensarmos na nossa inclusão de espaços políticos, porque não adianta, vejam, meninos e talvez meninas, né? Talvez as docentes que estão aqui, que já têm mais um tempo na profissão, alguns muito próximos a mim, mas algumas mais novas, como é o caso da Francine aí, né? Não se iludam que apenas a capacidade técnica vai nos sustentar como profissão de futuro. Não se iludam que só você tendo um projeto de vida vai te sustentar como profissão de futuro. Você precisa, sim, ter governabilidade política. Você não precisa ser político, mas você tem que entender que alguém tem que representar as tuas necessidades em espaços de tomada de decisão, né? E o quanto é importante a gente verificar, né, que certas situações da enfermagem estão sendo postas em alguns momentos e como a enfermagem se coloca aí. Vou dar um exemplo muito especial para vocês agora. Nós vamos ter uma campanha de vacinação em massa daqui a pouco no Brasil. Quem vai estar encabeçando essa campanha de vacinação? Campanha de vacinação sempre foi papel e obrigação da equipe de enfermagem. É a enfermagem quem nucleia as questões da imunização. É ela quem carrega o Programa Nacional de Imunização das costas durante muito tempo. E aí a pergunta que eu faço, né? Como é que está a representatividade política dentro do Ministério da Saúde em relação a isso? Isso foi uma coisa que a gente fez uma discussão enorme na Associação Brasileira de Enfermagem na semana passada.
a ponto de a gente ter que colocar uma nota técnica. Nós vamos colocar uma nota técnica, colocando, olha, vocês podem não querer, mas vai ser meio como o Zagallo, vão ter que nos engolir. Porque, de alguma forma, esta questão da representação, ela ali está. Né? Então, esses 3 pontos, eu gostaria muito que vocês pensassem, né? O quanto a gente consegue fazer com que a visibilidade ela continue sem uma solução de continuidade, entender por que a gente está se expondo a uma série de situações que nos deixam vulneráveis e que isto é um processo histórico na nossa profissão, né? E como que a gente consegue potencializar as nossas inclusões em processos políticos de representação e decisão. E aí eu lanço algumas situações que eu já estou vendo como modificações, né? A professora Ana Beatriz falou para a gente essa semana que nós tivemos uma busca maior pelo vestibular da enfermagem nesse ano. Mesmo numa instituição privada, mesmo numa situação que a gente sabe o quanto custa mensalmente, né, e qual é a necessidade de você ter que dispor, mas nós tivemos uma busca maior pela profissão. Essa busca maior pela profissão, ela tem alguns indícios de que esta pandemia nos mostrou. As pessoas verificaram que existe um saber da enfermagem incluso. Meu grupo de amigos de infância, porque eu tenho um grupo bem grandinho de amigos de infância, né? No nosso grupo do WhatsApp, um dos meninos, né, que é um expoente, né, da nossa turma, colocou assim, ó, força, mulher, né? Porque agora nós vamos precisar de você mais do que nunca. Ele não estava falando força, mulher, para mim, era força para a enfermagem. Porque ele acreditava que iria precisar da enfermagem mais do que nunca. Mas por quê? Porque um familiar dele, em especial, precisou de um cuidado de enfermagem, e a enfermagem foi decisiva nesse cuidado, e se mostrou nesse cuidado como profissão. Se a gente não é decisiva para o cuidado, e a gente não se mostra, a gente foge quando é o horário de visita da família, né? Porque a gente não quer, né, se expor, a gente não orienta aquilo que é o cuidado, a gente pensa em fazer a orientação voltada para a doença e não especificamente para aquilo que é o locus da nossa profissão, né? Então, o que é essa busca nova pela profissão? A outra situação é como que nesse momento da pandemia nós vamos produzir evidências de cuidado. Nós fizemos cuidados diferenciados. Nós fizemos estruturações de cuidados extremamente importantes, mas aonde e como nós vamos visibilizar isso como produção de evidências, de cuidado, né? De resultado em relação à pandemia Covid. A outra situação é perguntar assim, quem realmente nos conhece como profissional de enfermagem? E quem nos conhece, ele tem capacidade de tomar decisão por nós ou para nós? E como que a gente vai trabalhar esta situação no pós-pandemia, né? Então, eu acredito que, assim, eu tentei, né, com essa minha fala, de 22 minutos, porque eu fui contando aqui para ver o tempo que eu tinha, né, fazer uma complementação e algumas composições aí com a fala da professora Maria. E aí, acredito que a gente passa agora de novo, né, a bola para a Francine, né, e depois Francine vê como é que a gente organiza aí o restante do período aí que a gente tem para conversar. Tá, joia. Então, obrigada, professora Márcia. Eu fico tão feliz por estar aqui, por ouvir vocês, né? E pensar que eu estou no caminho certo. Então, eu fico bem feliz porque eu fico pensando, não, o que elas estão falando está alinhado com o que eu falo para os alunos nas aulas, no estágio, e da gente falar quem somos, né? Que somos enfermeiros. E essas situações, eu falo muito para eles, assim, em todo o tempo que eu trabalhei, ou no hospital, ou acompanhando estágios,
eu sempre fiz questão de falar para os pacientes que eu era enfermeira. E os alunos que estavam agora em estágio viram isso nas consultas. E eu falo isso, se você mostrar quem você é, qual é o teu trabalho, você vai ser valorizado. E eu falo muito isso para os alunos do 8º período, que vários estão aqui, que eu nunca me senti desvalorizada na minha profissão. Então, eu nunca me senti uma enfermeira desvalorizada. E eu deixo para eles essa mensagem, da gente buscar o conhecimento, da gente ter um planejamento do que a gente quer, para onde a gente quer ir. E eu lembro, antes de fazer as perguntas, né, eu lembro quando eu cheguei em Curitiba, que eu vim embora para cá, eu não conhecia absolutamente ninguém, só conhecia meu marido. E eu vim numa agendinha da minha faculdade, lá no Rio Grande do Sul, com um nome escrito Maria Ribeiro Lacerda. E quem tinha orientado esse nome para mim era o meu orientador de TCC da graduação. Ele falou, não, você vai chegar lá, e ele me deu o telefone da casa da professora Maria Ribeiro Lacerda. E ele falou assim, você vai chegar em Curitiba, se você não arrumar emprego, você liga para ela e fala que você é me orientando, se precisar eu ligo para ela e falo que ela pode te indicar. E eu fiquei, mas eu não conhecia, ele fez mestrado ou doutorado com a professora Maria Ribeiro Lacerda. E eu fiquei, e esse nome, eu tenho essa agenda até hoje, tem lá o nome e o telefone da professora Maria Ribeiro Lacerda. E aí, quando eu estava, e depois quando eu fui conhecer o que ela escrevia, e às vezes que eu ouvia ela falar, eu pensava, né, nossa, o que ela fala é o que eu acredito. E um tempo depois, 4 anos depois, quando eu resolvi fazer o mestrado, outra pessoa surgiu na minha vida, e também me deram o nome dela, eu não conhecia ainda, cheguei em casa e fui pesquisar quem era a Márcia Regina Cubas. E comecei a ler e mandei um e-mail para ela, me achando muito entendida do processo de enfermagem. E aí, né, graças a Deus, eu consegui entrar no mestrado e conhecer ela, e com, né, todos esses anos, já mais de 10 anos, ouvindo ela falar e aprendendo com ela em cada fala dela. E hoje eu acho que essa noite nos deixa muito feliz por a gente escutar tudo isso sobre a nossa visibilidade, a nossa representatividade e acima de tudo, a importância do cuidado que a gente presta, né, em qualquer ambiente, quer seja na vacina, que é nossa, quer seja no hospital, quer seja no paciente grave com Covid, que quem está levando essas UTIs também, né, nas costas, são os enfermeiros, é a equipe de enfermagem, e que a gente tem que se empoderar disso, né, para poder lutar por uma enfermagem melhor. E eu não vejo outra forma, senão através do conhecimento e através de publicação, e isso a gente vê ainda uma falha, né, que a gente faz tanto, mas escreve tão pouco das nossas técnicas para que a gente tenha os nossos cuidados todos baseados em evidência científica. E aí, eu quero agradecer mais uma vez o Centro Acadêmico e agradecer a professora Maria Ribeiro e a professora Márcia pela fala delas. Eu acho que nos motivam, nos dão um gás nesse final de ano que a gente está cansado e que aí vem esse oxigênio, né, e fala, não, a gente está no caminho certo e é isso que a gente espera. E aí nós temos algumas perguntas aqui. Então, para começar, tem uma pergunta para as duas sobre a representatividade dos estudantes. Então, a questão é, se vocês acreditam que é importante para os estudantes já começarem na busca dessa representatividade em centros estudantis, em ligas, se isso realmente vai agregar valor à formação do enfermeiro, auxiliando até na liderança que é tão necessária para o profissional. Então, essa é a primeira pergunta. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E ainda tenho mais uma coisa para colocar. Eu gosto mais até, e acho que faz muita diferença, alunos que são medianos. Os medianos são os melhores profissionais na prática. Se destacam. Alunos que são top, 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 não sei se ficam na profissão, pelo menos na minha experiência ao longo da minha carreira. Outra coisa que eu queria colocar. É ali
na hora que vocês estão começando na vida acadêmica, que vocês começam a ter governabilidade sobre o poder, sobre as decisões, aprender a fazer redes de relações, a como a rede de poder também se conforma, como as coisas acontecem. É o primeiro momento. E vejam, nós precisamos tanto disso, não é só porque desconhecemos, como diz a doutora Márcia, com bastante propriedade, as nossas representações, do ponto de vista de sistema COFEM, ABEM, sindicato. Eu fui, para vocês terem uma ideia, eu era professora da PUC, do primeiro sindicato de enfermeiras do estado do Paraná. Eu fui da diretoria. Pense bem. Eu só não fui membro da diretoria da ABEM, mas sou abenista desde 1976. Só para vocês terem uma ideia. Fui dos sistemas COFEM. E acho que tem um aspecto que a questão da representatividade dos estudantes no CAI, nas ligas, em outras possibilidades, em eventos de estudantes nacionais, também é muito interessante participar, é que nós precisamos de representação da enfermagem na política, de verdade, nem estou falando partidário. Vejam, eu fiquei muito decepcionada com essas eleições, porque vou pegar um exemplo. A Renata Pietro, todo mundo deve ter ouvido falar dela, se candidata a vereadora de São Paulo. São Paulo tem mais de 126 mil no estado de São Paulo. A cidade de São Paulo deve ter mais ou menos 35%, 40% desse total. Como a enfermagem não vota na enfermagem, nós temos que ser corporativistas. Isso é o fim. Não interessa se fosse uma auxiliar de enfermagem, só tivesse ela, votasse nela. Nem que eu tivesse que assessorar, vamos votar nela. Nós somos os primeiros que nos desmontamos. Vocês conhecem, né, a piada da enfermagem no inferno? Conhecem? Piada da enfermagem do inferno. Você conhece, Márcia? Porque aquela é a cara da enfermagem. Realmente, puxa a perna de todo mundo. Então, nós sendo e pensando no coletivo, tem uma enorme força, gente. Olha o poder que nós poderíamos ter. Agora vocês precisam se perguntar, interessa a quem que nós não tenhamos poder? Interessa ao sistema, a quem está ganhando dinheiro com tudo isso. Há outros profissionais que estão passando a perna na gente, estão pegando ações que são de cuidado próprias nossas. Então, assim, o que faremos? O que faremos? Cada um de vocês pode mudar a realidade. Pode mudar a realidade. Então, começa aqui. Não é só representando. Eu não preciso, não vai caber todo mundo lá no centro estudantil, mas dá para me ajudar o centro, dá para mim fazer coisas, dá para estar disponível, discutir. Toda vez que fizer do meu trabalho, eu estou pronta para colaborar. Tem várias formas de fazer isso. De trazer meu grupo para fazer uma fala, no sentido de ajudar questões que são importantes para a minha profissão, trazer para a minha representatividade. Então, é aqui que começa, é a semente. Acho que só complementando, Maria, o que você coloca, é que algumas pessoas, elas perguntam para mim, como é que eu faço para ser representativo, né, para participar? Eu acredito que você tem que buscar aqueles que você já sabe que representam, né? Então, se você já sabe que é um enfermeiro pacato, né, um enfermeiro que eu brinco com as meninas na sala, né, que eu digo que são os enfermeiros Gabrielas, né, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né, então esses com certeza não são em quem vocês vão se espelhar, né, verifiquem aqueles enfermeiros que realmente ele tem uma representatividade em algum lugar. E se organizem para isso. E aquilo que a Maria coloca, né? Não necessariamente você tem que estar na posição de mando,
mas você pode pensar em como colaborar em todo esse processo, né? Em como você se envolver em tudo isso. Então, assim como a Maria, eu também não tenho dúvida, né, que a representatividade ela começa durante a própria universidade. Tá bom, obrigada. Chegou mais perguntas aqui. Então, tem mais uma. Como podemos trabalhar para melhorar e desenvolver os pontos que a professora Márcia falou? Como podemos melhorar esses pontos e assim sermos reconhecidos? Quer começar, Márcia? Porque falou da tua parte. Pois é, então, eu acho que a primeira coisa, gente, é assim, nós tomarmos consciência que somos uma profissão científica e que nós precisamos estudar para ter competência naquilo que a gente faz. Né? Eu sempre digo assim, né? Qualquer mãe sabe fazer um curativo, mas não é qualquer enfermeira que sabe fazer um curativo com competência. E para fazer um curativo com competência, ela precisa saber analisar o processo de continuidade da pele, ela tem que analisar aquela situação, se é uma ferida, é uma úlcera, é um trauma, é o quê, né? O que tem ali de agente agressor, o que eu preciso fazer ali, e isso tudo, gente, ele não aparece na tua cabeça quando por osmose pelo travesseiro, ele é fruto de você estudar, né? Você tem que estudar. Então, uma das coisas que eu coloco ali, quando diz assim, como é que a gente vai ocupar espaço? A gente só ocupa espaço por competência, gente. E a competência, ela vem daquilo que a gente tem do saber saber, do saber ser, do saber ético profissional, porque a gente tem que entender que a gente também tem que ser ético e saber trabalhar com as relações éticas entre as pessoas, né? Eu não digo que esse é um problema só da nossa profissão, ele é um problema da nossa sociedade em geral, mas a gente tem que entender e também compreender. Por isso que às vezes eu fico tão triste, né, quando tem aluno que diz assim, professora, mas é muita coisa para ler. Seja bem-vindo, né? É muita coisa para ler, né? Tem que ler, paciência, tem que ler, né? E tem que ser humilde para dizer que você não sabe, né? Eu sempre, é uma outra brincadeira que eu sempre faço, mas que isso tem sido, assim, um norte nesses meus 33 anos de vida, né? Você não precisa ser inteligente, você precisa ter o telefone de quem é, né? Porque aí, né, é o que aconteceu ali com a Francine, não basta você vir lá do Rio Grande do Sul, né, tem o telefone da Maria, né, porque efetivamente essa formação de contatos, essa formação de rede, ela te fortalece. Então, eu não preciso saber tudo, mas eu sei a quem eu recorro quando eu preciso da maior sustentação para a minha prática. Então, essa situação não é mostrar que eu sou fraca, é mostrar que eu sou capaz de criar comunidade, de criar parcerias. Então, assim, discutir um estudo de caso, discutir uma coisa que você não entendeu, sabe? Estudar em conjunto, chamar alguém para falar com você determinadas coisas, tá sempre aberto a uma nova competência, é se estabelecer com competência. Então, eu acho que essa é uma das situações. E a outra situação que eu acho bem interessante, que a professora Maria colocou ali, que para mim é muito claro, é você se posicionar como enfermeiro. Né? Então, assim, eu poderia muito bem dizer que eu sou uma sanitarista, porque eu sou, né? Eu tenho especialização em saúde pública, eu tenho mestrado em saúde pública, eu tenho doutorado em saúde coletiva, né? Eu poderia muito bem dizer, eu sou sanitarista. Nunca vocês vão me ver me expondo em algum lugar sem eu falar primeiro. Eu sou enfermeira. Eu não sou nem professora, porque professora é minha ocupação. A minha profissão é ser enfermeira. Né? Por acaso, hoje é minha ocupação, mas eu já fui, né, gestora, eu já fui assessora, né, tive outras, educadora, agora eu sou pesquisadora, né,
mas vocês não vão me ouvir, né, falar assim, ó, eu sou pesquisadora. Não, eu sou enfermeira. E a minha ocupação hoje é pesquisar também, né? É educar e pesquisar. Então, eu acho que essa questão, a gente precisa mudar, né, o disco, né? Nós temos que começar pela nossa valorização, né? Em que momento que eu me valorizo como enfermeira, né? Eu lembro que uma vez, numa das viagens que eu fiz para um congresso fora do Brasil, né? Quando eu passei na aduana com o meu passaporte e a pessoa do passaporte perguntou o que eu estava fazendo lá, né? E eu falei, I'm a nurse, né? E eu estou indo para um congresso de enfermagem, né? A pessoa olhou para mim e disse assim, seja muito bem-vindo em meu país. Olha, eu ganhei o dia, eu não precisava nem visitar o resto das coisas que eu precisava, né? Mas daí eu falei meio assim, nossa, né? Eu nunca tinha começado a entrega do meu passaporte dizendo, normalmente eu dizia que eu era brasileira, né? Mas eu comecei, eu falei, não, eu vou falar primeiro que eu sou enfermeira, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão bastante importante, né? Então, quando você muda a partir do momento que você entende que você só ganha competência estudando, é pelo saber fazer, pelo saber que você ganha competência. E segundo, é você se valorizando primeiro. Então, para mim, essas duas coisas são extremamente importantes. Eu queria só complementar algumas questões, né? Eu queria contar uma história para vocês. Eu comecei como enfermeira assistencial. Me formei em 1978 e fui ser enfermeira de uma UTI. E eu assinava a Revista Brasileira de Enfermagem. E a revista chegava na minha casa, eu lia algumas coisas, e tinha coisas que eu achava super interessantes. Tinha bastante artigo técnico naquela época, e às vezes tinha coisas que estavam acontecendo na UTI. Eu pegava a minha revista, ia lá com a minha revista, abria no artigo e deixava assim, ó, em cima do balcão do posto de enfermagem. Estão entendendo? Eu, enfermeira, novinha, 21, 22 anos. Eu pegava a revista e deixava ali, aí vinham os profissionais, meus colegas, os auxiliares naquele tempo, técnico, vinham, começava a ler, daí eu chegava perto e a gente começava a conversar. Então, eu queria dizer assim, ó, quantos de vocês, para além daquele exemplo que a Márcia deu, que, né, tem que ler tudo isso, tem que estabelecer uma meta, no mínimo, que vai ler um artigo por semana, no próximo mês de cada 3 dias, no outros 2 meses de cada 2 dias, vai estudar, gente. Vocês querem saber mais uma coisa? Olha só, aqui estão 2 livros que eu tenho que ler agora, até o final do ano. E não é em português, tá? Não é em português. Eles são em inglês. Então, vocês têm a facilidade de ter internet, todos os artigos estão lá de graça. De estudar, de ser o melhor. Ninguém põe chave no conhecimento. Ninguém diz que você não pode ser o máximo que você quiser saber sobre determinado assunto. Então, se não faz isso, não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. Não tem nenhum tipo de desenvolvimento de competência, porque fazer, por repetir, isso não é competência. Isso é um nível mais elementar da noviça, mas ainda tem outras coisas que nós não vamos comentar aqui. Então, se eu quero ter visibilidade, se eu quero ser fortaleza, se eu quero ser uma pessoa que é crível dentro do que eu trabalho, eu tenho que dominar. Então, eu não sei hoje mais fazer cuidados de ferida. Agora, eu sei de muita gente boa que domina pra caramba. Eu vou buscar elas. Quando eu preciso, eu pergunto. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu fazia cuidado domiciliar, que é a minha área de expertise. Fui cuidar de uma pessoa, ela fazia esterilização na panela de pressão. Não sabia nada disso. Voltei para a escola, fui na comissão de infecção do Hospital de Clínicas, sentei com as minhas colegas, era a Simone na época, da comissão de infecção. Ela me deu todo o protocolo de como é que fazia aquilo. Estudei, cheguei lá e ensinei tudo para o paciente. Por que eu tenho que saber todas as coisas? Eu nunca saberei.
Por isso é meio complexo essa questão da nossa formação generalista, num certo sentido. Porque nós temos que nos tornar especialistas, para ser experts. Mas isso nunca deixando de lado a essência da profissão, a gênese da profissão, o locus da profissão, o cuidado. Muito obrigada. Chegou mais uma pergunta aqui. A formação tem um papel fundamental para que os estudantes sejam profissionais comprometidos em mostrar para o paciente e cuidar do paciente da maneira correta. Na opinião de vocês, temos perspectivas de melhoria na formação de tantos cursos que abriram no país sem a devida qualidade? Olha, já que eu estou com o microfone aberto, eu vou dizer para vocês assim, ó. Em 1975 a 1978, eu fui fazer enfermagem na Universidade Estadual de Londrina. Eu aprendi, por exemplo, clínica médica, que naquele tempo se chamava assim. Como cuidar de paciente que teve úlcera gástrica. E o médico, ele ia lá, apresentava tudo lá. Nos últimos 10 minutos ele ia embora, minha professora ia para o quadro e escrevia cuidados de enfermagem para paciente com úlcera gástrica. E hoje eu defendo cuidado. Com competência, com conhecimento, sendo expert. A minha formação, não acho que foi das piores, nem das melhores. Minha escola é muito reconhecida onde eu me formei. Mas não é só isso, gente. Porque eu posso ter ido na pior escola, lá do lado da cidade. Agora, se eu quero ser um enfermeiro bom, eu vou caminhar para ser um enfermeiro bom. Não é só a escola não pode ser culpada de todas as coisas. Porque eu posso ter falado uma coisa super importante para vocês hoje, tinha gente que estava olhando a mensagem do WhatsApp e nem viu o que eu estou falando. E isso seria marcante na vida profissional dele. Então, a escola é o meu compromisso com aquilo que vou desenvolver como profissão. Qual é ele? Na minha concepção. Muitas escolas? Por que muitas escolas? Porque tem empregabilidade e porque também tem escola no Brasil, dá dinheiro, e enfermagem é o primeiro que começa para poder ter outras da área da saúde. Nós não temos que ser ingênuos, não. Ninguém tem que ser ingênuo. Agora, eu tenho pena e lamento muito das minhas colegas que vão lá e estão trabalhando nesse lugar e compactuando com isso. Isso eu lamento. Outra coisa que eu lamento. Minhas colegas, que na formação técnica, dão formação como se fosse enfermeiro, e depois aquele meu colega vai lá e acha que é enfermeiro. Gente, se nem eu respeito os níveis de complexidade da minha profissão e nível de desempenho profissional, estamos mal. Então, não é só na graduação que a coisa está feia, ou que é feia. Tem gente de excelência no Brasil que fazem muito bons trabalhos. As escolas do Brasil são boas, agora elas refletem quem são nossas colegas que estão lá. São enfermeiros que estão lá. Se não tivesse enfermeiros que compactuaram com isso, não estaria funcionando. Então, gente, nós somos culpados das vulnerabilidades. E isso é uma coisa certa. Mas eu tenho certeza, eu, Maria Ribeiro Lacerda, doutora, pesquisadora do CNPq, que onde eu vou, eu faço diferença. Então, eu carrego minha profissão muito bem. Vocês da geração de agora podem ir assim 1000 vezes melhor do que eu e que a Márcia. E que, na verdade, é assim que deve ser. Não interessa a formação que tiveram. Podem ser melhor se determinarem ser assim. É isso. Bem. Fran, eu não vou complementar. Tá. Tudo bom. Então, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer imensamente a presença de vocês, um aprendizado gigante em cada fala de vocês, como sempre, e essa noite eu acho que eu vou ficar com a minha cabeça
fervendo e pensando e repensando em tudo que foi falado, e eu desejo que os alunos também, essa noite, fiquem pensando, repensando e refletindo para fazer um planejamento aí, né, no que pode melhorar todos os dias. Então, muito obrigada, professora Maria Ribeiro Lacerda, muito obrigada, professora Márcia Cubas, pela participação, e eu vou passar a palavra para o presidente do Centro Acadêmico. Rickson, pode ir? Oi, gente, estão conseguindo me ouvir? Eu estava com a internet meio ruim no começo. Quero agradecer a professora doutora Márcia Cubas, a professora Maria Lacerda. Estou, assim, arrepiado com tudo que vocês colocaram, porque idealizo o que eu sempre pensei como estudante. Em agosto, a gente preparando o CENF e eu conversando com a prof. Francine, e eu falei para ela, prof, nem minha mãe me aguenta mais, porque tudo aqui em casa é enfermagem de PUC. Daí, ela falou, descansa um pouco, e eu virei para ela e falei, eu sinto que eu, como estudante de enfermagem, é a minha missão ser enfermeiro. Isso, quando eu entendi o que é ser enfermeiro, que não foi logo no começo da universidade, eu entendi que é uma missão, é a minha missão ser enfermeiro. E a doutora Maria Lacerda colocou um ponto que ela carrega a profissão dela onde ela vai, e nós, como estudantes, temos que carregar que somos estudantes de enfermagem, aonde nós vamos, né? Eu acredito que daí, após a formação, a gente vai conseguir carregar esse título de ser enfermeiro. E, assim, estou completamente anestesiado e muito feliz pela fala. Era tudo que eu precisava ouvir nesse momento de nós estamos vivendo, acho que alguns estudantes também, e agradecer imensamente pela ajuda de vocês duas, pela disposição, né, em estar no nosso evento. E sempre que precisar, estamos aí para ajudar em tudo. Eu sou uma pessoa extremamente desprovida, estou aí sempre para ajudar. Me envolvo em muita coisa, mas a gente dá conta de tudo. E, prof. Márcia, prof. Maria Lacerda, quer comentar mais alguma coisa, falar? Podem ficar à vontade. Eu acho, Rickson, que agora é só agradecer mesmo e esperar que vocês redobrem as reflexões que foram colocadas aí, pensem muito em como superar tudo isso que a gente discutiu hoje de noite, tá bom? Eu queria agradecer também, sabe? E dizer que sempre estarei disponível, né? Eu tenho um apreço enorme pela foi minha casa, gosto muito, gosto dos meus colegas, né? Conheço vários que fizeram PUC, que também formaram comigo, e agora também em pós-graduação. Então, assim, estou sempre disponível para vocês, se a gente puder contribuir. E acho que mais do que missão, porque a gente ainda é muito chamado de anjo branco, que é abominável, né? Essa perspectiva. Todos têm missões na vida. A questão profissional é mais do que isso. Ela é uma perspectiva de ter um estandarte de algo que faz a diferença na sociedade. E isto é muito importante, porque quando é estandarte, tem visibilidade, tem um sabor do vento, tem uma marca que ali está configurada. Então, tudo isso tem muita simbologia. Pense um pouco nisso. Seja estandarte. É bem legal, tá? Boa noite. Um beijo para vocês. Prazer, doutora Márcia. Um beijo. Obrigada pelos participantes, pelos professores. A professora Ana Beatriz, né, também. A prof. Fran, que nos ajudou desde o começo e vai continuar com a gente até sexta-feira aí. Muito obrigado pela ajuda. E agora nós vamos realizar um sorteio. Todos os dias a gente vai ter um sorteio para os participantes. Daí a Maria vai fazer o sorteio. Pode compartilhar, Maria. Oi, gente. Espero que vocês tenham aproveitado essa explanação. Foi muito incrível. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para não haver fraude, né?
que nós tivemos 104 inscrições, então eu vou sortear algum número, olhar na tabela. Caso a pessoa não esteja, eu vou fazer um sorteio novamente. Número 41. O prêmio é uma caneca e um estojo. Número 41 é a Letícia Fernanda Ferreira. Não sei se ela está presente. Tá ausente, Maria. Pode sortear. Então. 26. Helena Benderstreit. Ela tá presente. Então, parabéns, Helena. Você ganhou um estojo e uma caneca. E a gente vai entrar em contato com você. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá pra gente. Que a gente vai dar esse prêmio pra você. Eu vou estar mostrando aqui, ó. Vocês conseguem ver? A caneca e o estojo. Tá dando pra ver. E, pessoal, obrigado mais uma vez. Um bom descanso. Boa noite a todos. E amanhã a gente tem mais, tá bom? Profs, mais uma vez, obrigado pela ajuda aí. E pela participação. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Acho que o pessoal está saindo. O pessoal do Canar fica um pouquinho. Prof. Fran quiser ficar com a gente um pouquinho. Acho que tem que ligar o microfone, tá desligado. Mas a gente entendeu que a senhora vai ficar mais um pouquinho. Eu acho que quem não sair, você pode tirar. Uhum. Tem como sim. Vou fazer isso. Olha, eu não tô achando onde que sai aqui. Péssima, desculpa. Imagina, não, é só você fechar a página lá que ele já desloga. Então tá bom. Tchau. Tchau, Tainá. Tá bom? A Prof. Marilyn tá aí também, agora que eu vi ela. Vou esperar um pouquinho. Dá oi lá, Douglas. Olha o Douglas aqui. A Prof. entrou e saiu, Prof. Acho que ela tinha acabado de chegar, né? Eu não sei se a internet dela porque a maior parte do tempo eu não via a Elo, o nome da Elo. Aham.
eu vi uma horinha assim, mas eu acabei não reparei depois. Eu acho que tem que remover, Rickson. Às vezes o pessoal ligou e esqueceu de sair. Remover mesmo. Eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso. É que meu computador tá meio lentinho. Ai, mas eu tô fazendo isso. Removendo, pessoal. Ana Carolina, deixa eu remover. Não vai me remover, ó. Por engano. Fazer igual o Douglas. Não vai me perdoar, né? Não vou. Falta só mais uma, gente. Tem a Marilinha ainda. Acorda, Marili! Ah, mas a prof pode ficar. Cadê a Marilinha? Tá dormindo? Não Fechou as notas e tá dormindo. Prof. Prof. Fran, pode ir aí, ó, desabar. É o momento de estudante da Maria. Ô, Rickson, desliga o computador que tá do lado. Rickson, pelo amor, vocês não têm um fone, vocês dois? Tá dando muita interferência. Fala, Fran, estamos aqui. Você vai parar a gravação, Rickson? É bom, né?